A Serra de Baturité, também conhecida como Maciço de Baturité, fica na região serrana do Ceará, a cerca de 100 quilômetros da capital cearense. Os municípios que mais se destacam no turismo e no mercado imobiliário também da região são Guaramiranga, Pacuti, Mulungu, Baturité e outros, por concentrarem a maior procura por casas de campo, chácaras e empreendimentos também ligados ao turismo sustentável. Esse é o assunto do programa Conexões Imobiliárias de hoje, que já está no ar. Olá! Hoje vamos falar de um lugar muito especial, cheio de natureza, história e cultura. Claro que eu estou falando da nossa Serra de Baturité, um destino que encanta turistas, mas que também tem despertado cada vez mais interesse do mercado imobiliário. Quais são as oportunidades e os desafios e, ao mesmo tempo, o futuro dessa região tão importante do Ceará? Quem vai responder essas e outras perguntas é o corretor de imóveis Daniel Luiz. Obrigada por ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz em estar aqui hoje. Quero também parabenizar o Cresce, né, por essa iniciativa bacana de estar trazendo informações para os corretores e para os clientes também. Acho muito bacana isso. Estou acompanhando o canal, estou acompanhando o programa e fico feliz por estar aqui hoje, né? E agora em TV aberta, agora também na TV Ceará. Isso aí. Super importante, né, esse espaço. A gente agradece demais. Daniel, a gente pode dizer que praticamente é como se você tivesse nascido na Serra de Baturité, na região ali de Guaramiranga, porque os seus pais, o seu pai principalmente, já trabalha há muitas décadas na região. Isso. Meus pais são naturais, né, da Serra. Eu nasci em Fortaleza. Costumo dizer que eu fui feito lá, vim só nascer aqui. Mas logo voltei para a Serra. Já moro lá há mais de 10 anos, né? Porque eu tive que vir para cá para estudar na adolescência, na infância. Mas a Serra é meu sangue, é minha família, é basicamente onde eu vivi e quero viver o resto da minha vida. Uhum. Quais são as riquezas ambientais da região, a importância histórica da Serra? Você que tem esse sentimento de pertença tão forte, essa apropriação. Então, o Maciço de Baturité, especificamente ali Guaramiranga, Pacuti, Mulungu e Aratuba, é onde tem a maior concentração de Mata Atlântica do Ceará. Concentração, assim, preservada, né? E isso é muito bacana, porque se nós pensarmos que a serra chega aí no período do inverno a 14, 15 graus, e nós estamos no Nordeste, chega a 36, então 1h30 de viagem da capital para a serra é a maior riqueza, a temperatura e a mata preservada. Acredito que isso é o maior valor mesmo da serra hoje. Uhum. A Rota do Café, ela trouxe mais visibilidade para a região? Sim, trouxe para um público específico. Eu acho bacana porque quem conhece a história de Guaramiranga antes do turismo, meus pais, inclusive, eles na infância viveram do plantio do café. Então, era a renda principal da serra. Meu pai, que também é corretor de imóveis há quase 30 anos, já foi agricultor, né? Café, milho. Minha mãe, mais do que meu pai. E trazer essa cultura de volta, fazer com que os clientes, os turistas, tenham interesse de conhecer e ser um produto também valorizado. E traz pessoas, investidores, clientes, que eu mesmo já vendi propriedades de outros países que compraram sítios na serra somente para produzir o café. Que o café é um produto caro, né? Então, compensa cultivar e... especificamente o café arábica, que é o café produzido na serra, chamado café de sombra, ele é produzido debaixo das engazeiras. Então, você não precisa desmatar para plantar o café. Então, eis a grande vantagem de ter o café de sombra em Guaramiranga. Aí você une renda, turismo, emprego, é muito bacana. Então, hoje vocês têm esse tipo de cliente? Tem esse tipo de cliente. E vem de que lugar? Cada vez mais. Olha, por incrível que pareça, eu tenho recebido muito cliente de fora do estado. Fora do estado e de outros países até. Pessoas que estão aposentados. Eu vendi para um americano, né? Casado com uma brasileira que veio para fazer o cultivo. Ele também tem outro emprego, trabalha remotamente, então isso ajuda muito, mas ele queria viver dentro de um sítio e experimentar isso aí. Então ele cultiva café, flores e com as frutas do sítio ele produz um
uma fruta ressecada, um doce, um tipo de doce. Ele resseca, por exemplo, a casca da laranja e você come ela doce. É bem bacana. Eles Ai, vendem gente, que nesse delícia! É isso aí. Chega, deu vontade. Falando nisso, eu tive a oportunidade recentemente de estar na região, Daniel. Muitas construções novas que da última vez que eu tinha ido, não estavam assim. Aconteceu algo? O que está, vamos dizer assim, fomentando a região mais recentemente? Acredito que a procura mesmo, né? Pelo clima agradável. A visibilidade que Guaramiranga trouxe também em relação a turismo, investimento em hospedagem, o aluguel por temporada também em alta. Consequentemente, com mais procura, tem mais investimentos, mais empreendedores construindo. Então, tem aumentado bastante. É mais a quantidade de pessoas que descobriu Guaramiranga e está querendo ir morar lá. Uhum. A sensação que eu tenho é que está crescendo o mercado imobiliário no maciço de Baturité. É só uma sensação ou realmente está tendo mais interesse? Então, realmente está crescendo bastante, né? Você vê pelo aumento de corretores, até número de corretores. Então, eu lembro, meu pai foi digamos assim, o primeiro corretor da Serra, né? Por isso que ele tem esse apelido de o corretor da Serra, José Valdo, corretor da Serra. Então, naquela época, era ele, e aí ele montou uma equipe ali de 2, 3, e hoje em dia, se você for olhar, tem muitos corretores. Antes era só a Guaramiranga Imóveis, agora tem mais imobiliárias. Ou seja, tem crescido o mercado, né? A gente observa até pelo número de corretores trabalhando. E como é que está essa relação de oferta e procura? Ainda tem muito sítio disponível, terreno disponível? Tem mais gente comprando ou mais gente vendendo? Como é que está essa relação? Então, tem mais gente procurando do que produto para vender. Né? Então, às vezes, as pessoas me perguntam por que Guaramiranga, por que a Serra é tão cara, né? Então, a gente sabe que o preço, ele vem da oferta e demanda, né? Então, hoje, se você olhar meu site, a gente tem 180 opções. Eu estou falando entre terrenos, casas, chácaras, sítios, chalés, estúdios. Tudo isso, todo esse número de imóveis em todos os 4 municípios que a gente trabalha. Né? Pacuti, Guaramiranga, Mulungu e Aratuba. Então, juntando esses 4, eu tenho 180, 190 imóveis disponíveis, né? Isso daí eu acredito que deve ter só em uma rua de Fortaleza, se você contar ali a beira-mar, deve ter mais do que isso. Então, você imagina que quantas pessoas de Fortaleza apenas, eu não estou nem colocando as outras cidades, têm vontade de ter uma propriedade na Serra, né? Então, a procura é enorme mesmo. Obviamente, tem muitas barreiras até chegar lá, né? A questão ambiental e tudo, é bem mais complexo. Como é que está a questão das licenças hoje? Olha, a licença, para você conseguir uma licença simples de construção, uma residência unifamiliar, em Guaramiranga você poderia construir uma casa de até 149 metros, independente do tamanho do seu terreno, tá? É um termo de ajustamento de conduta. E você vai demorar aí entre 6 meses e 1 ano, dependendo da localização do terreno. Se ela vai estar dentro de zona urbana, expansão urbana ou rural. Zona rural é mais complicado, né? Então, tudo vai ter a questão da mata. E aí, vamos lá. Você comprou um imóvel na zona rural. Primeiro passo é conseguir a licença na prefeitura. A prefeitura analisa todo o seu processo para saber se está nos conformes da lei municipal e da lei estadual. Depois que você conseguiu da prefeitura, você dá entrada na SEMA, que é o primeiro órgão que vai fazer a vistoria. A SEMA tem sede na Serra. Depois que tem a visita do técnico da SEMA que consegue dizer, olha, tá bacana, faz sentido. Aí vai para a SEMASSE. A SEMASSE vai aprovar o teu projeto arquitetônico. Tá dentro da lei, tá dentro dos conformes, limitação, altura, tudo direitinho, aí vai para a licença florestal. Eu costumo dizer que essa é a mais difícil. Porque por mais que você tenha tido um sinal verde nas 3 primeiras, pode ser que você tenha um sinal vermelho na última. Porque a última é que vai dizer se você pode cortar aquela árvore ou não. Se você consegue construir sem cortar, beleza. Mas aí vai pela lei da Mata Atlântica, que fala sobre a questão do nível da mata, da recuperação da mata. Né? Se ela é nível alto, médio. Então, dependendo da localização, o nível médio pode cortar. Árvores com diâmetro aí de 15%. Para mais, não poderia. Então, é super importante quem vai buscar um imóvel na Serra, procurar empresas que entendem do assunto ou então buscar entender. Porque você pode simplesmente estar comprando um terreno
Já vi situações 100% dentro de uma área de APP, área de preservação permanente, um riacho, alguma coisa assim, e aí você não vai conseguir construir nunca, entendeu? Já tive casos aí da pessoa comprar um terreno que tem um riachinho lá, aí ela disse, olha, coisa linda, vou fazer minha casa aqui de frente pro riacho. Só que ela não sabia que 30 metros para um lado e 30 metros para o outro do riacho é a área de preservação permanente. E aí o terreno dela só tem 20 metros de frente. E aí, ou seja, acabou o terreno dela, não constrói nada. Então, tem que obrigatoriamente saber a lei antes de comprar, isso é super importante. Uhum. Muito bem explicado. E o alto padrão, o que eu observei também na última vez que eu fui à região, muitos imóveis de alto padrão. Está sendo agora uma tendência, ou sempre existiu, eu que não tinha visto? Não. Sempre existiu, né? Eu acho que o primeiro imóvel de alto padrão que eu me lembre é o condomínio Multiflor. Na época construído pela Reata. Então, hoje é o maior condomínio de Guaramiranga, considerado o melhor. Tem 85 unidades. São 40 casas e 45 lofts, que a gente chama que são casas também só que elas são menores. São de 3 pisos, 3 suítes. E nesse condomínio, as casas aí partem de 3 milhões e vão até 7 milhões. Vai depender muito da casa, né? E são casas que têm rotatividade. Então, sempre a gente está vendendo esse perfil, um loft que é menor, até 120, 180 metros de área construída. Hoje, vai em torno aí de 1 milhão e 400 mil. Ele é menorzinho, né? Então, preços aí chegam até 2 milhões, dependendo da posição, se é frente lago, se não é. Então, tem esse condomínio, que hoje ainda é considerado melhor, apesar de já ter 15 anos de construção, né? Ainda é considerado. Por quê? Você não aprova outro condomínio desse hoje em Guaramiranga, com esse padrão, com esse perfil. A lei ambiental não vai permitir de jeito nenhum. Então, cada dia que passa, vai ficando mais rígido. Então, vai chegar um momento, acredito eu, que quem comprou, comprou. Quem não comprou, não vai comprar mais. Então, vai chegar esse dia, né? Que a taxa de ocupação lá, de limitação, vai chegar no máximo e os órgãos ambientais dizem assim, chega, ninguém constrói mais nada, né? Então, é algo que traz a valorização para a Serra, né? Aquela exclusividade. Hoje, quanto é que está um metro quadrado? Dentro da zona urbana, imóvel novo em torno de 10 mil, 11 mil reais. Alguns empreendimentos chegam até, acho que o mais caro que eu já vi, 17 mil. Dentro do perímetro urbano, no centro ali, que é a área mais valorizada. Em Guaramiranga. Em Guaramiranga. E nos outros municípios? A partir de 6 mil, 4 mil, por aí, o imóvel novo. Quando é imóvel usado, aí vai depender muito, a avaliação é mais complexa. Mas hoje você consegue comprar uma chácara boa, com a casa aí de 130, 140 metros de área, por 900 mil, 800 mil reais. Menos que isso, você não consegue? Consegue, até consegue, mas são propriedades menores ou para reforma, essas coisas. Mas se for um imóvel novo, aí você não consegue. Pronto para morar, né? Pronto para morar, aquele que a incorporadora pegou, construiu para te entregar todo novinho. Aí, se for chácara, sítios, terrenos, aí a gente parte de 300 mil reais, a gente consegue algumas coisas com casa para reforma. Era isso que eu ia perguntar. O interesse é maior por chácara, casa de campo, pousada, loteamento? Olha, o interesse maior hoje, a rotatividade maior são casas em condomínio que tenham garden, né? Que tenham terreno. Normalmente essa busca é maior, só que esse produto ele é muito exclusivo, a gente não tem lançamentos. Ah, Daniel, tu tem algum lançamento na Serra hoje? Não, nenhum. Então, assim, acaba que é muita gente procurando esse produto e eu não tenho tantos para vender. E aí, quando houve o período da pandemia que a gente viveu, as coisas mudaram, né? Obviamente, todo mundo correu para o sítio. Então, ninguém queria condomínio. Aí os sítios valorizaram, porque a procura de sítio era muito alta. Só que voltou. Acho que já passou, as pessoas já vão esquecendo da pandemia, e aí o sítio vai sendo menos procurado e volta para a casa de condomínio. Muito por questão, acredito eu, da segurança. A pessoa vem de Fortaleza, vem de outro... Praticidade, né? E aí chega ali e prefere aquela praticidade, não quer um morador, não quer um caseiro, não quer trabalho, quer só relaxar, né? Entendi. O papo tá bom, mas a gente vai para um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí. A gente volta já.
Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos. E qual é o perfil, Daniel, do comprador? São investidores? São famílias cearenses, famílias de fora? Enfim, a gente pode traçar um perfil? Olha, eu diria que o perfil principal, famílias, normalmente casal com filhos, acima de 40 anos de idade. Cearenses? Cearenses na sua maioria, mas eu tenho vendido muito para estrangeiro. Hoje em dia, vendi para um suíço agora recente, já vendi muito para americano, para sueco, já vendi para 2 chineses, muito bacana a história desses chineses. E essas pessoas Qual é de a história? fora... Se você quiser contar, pode contar. É que eu descobri da pior maneira que eles gostam de andar muito. E eu vendi um sítio de 90 hectares para eles. Aí eu tive que andar muito, mas foi muito. E eles quiseram andar todo o sítio. E eu cansei. Como diz o cearense, que as canelas andando dentro desses matos com esses chineses. Foi a venda mais suada do Daniel, é isso? Mas foi boa a venda. Esse chinês, ele já comprou, acho que 3 sítios. Depois desse, ele já comprou 3 sítios comigo. Na Serra? Ele fala que ele falou para mim que aqui ele pode ter terra. Não entendo muito bem como que é lá na China, né? Mas na China parece que ele compra mais por um período, é como se fosse um aluguel extenso. E aqui ele tem a terra dele, é algo diferente. Eu conversei pouco com ele sobre isso. Mas o fato dele poder ter aquela terra dele lá, ele acha isso muito satisfatório. Então, é um empresário chinês que tem casa ali em Fortaleza, mas tem negócios na China e vem para cá direto. Ama esse lugar. Fala português. Que interessante. Então, com relação aos desafios, você acha que é legislação, infraestrutura ou preservação? A gente falou de todos eles aqui. Olha, eu não consideraria tanto a questão de um desafio, né? Porque quando a pessoa sabe a lei direitinho, ela consegue fazer tudo, a questão da preservação. Mas eu acho que a informação, o desafio... Quando você pergunta sobre desafio, é o desafio para mim, corretor, ou para quem está querendo investir na Serra? Para quem está querendo investir. E também pode falar para o profissional também. Para o profissional, por exemplo, eu vejo muitos casos de alguns corretores. Eu tenho alguns amigos corretores aqui em Fortaleza, que quando tem uma demanda, ele liga para mim e diz, Daniel, toca aí. Ele já sabe que eu entendo e confia e manda. Alguns que tentam se arriscar acabam colocando o cliente em situação difícil. Eu já vi algumas situações. Não porque ele quis fazer isso, mas porque ele não conhecia a legislação. De que tipo? Por exemplo, se você vender um terreno para um cliente e aí ele quer construir, se você não fala para ele que ele vai demorar 1 ano para licenciar isso aí, ele vai ficar chateado com você. Se você vendeu para ele uma área de APP, se você vendeu para ele uma casa dentro de um local que é 100% área de preservação, a APP que seria a área de preservação permanente, porque a área de preservação, APA... área de preservação ambiental. Tudo acima de 600 metros de altitude, dentro do maciço de Baturité, está dentro da APA. Então, é passivo da lei da Mata Atlântica. O corretor de fora que vem e não conhece, ele vai vender informação errada. Entendeu? Tem lei sobre desmembramento, limite de construção. Por exemplo, você vai lá para a Serra com um corretor e aí você comprou um terreno e na sua cabeça, olha, eu vou construir aqui uma casa de 400 metros de área construída, vai ser a casa da minha aposentadoria. Aí, dependendo do local, você não vai conseguir construir. Não vai ter permissão para isso. Então, você comprou acreditando no profissional e o profissional não sabia, entendeu? Então, a informação, tanto para quem vende quanto para quem compra, ela é super importante. Porque eu já vi muitas pessoas se darem mal porque não entendiam, não sabiam e
principalmente a questão da legislação ambiental, tomaram multas, e as multas são altas, né? Já vi gente tomar multa lá de 5 até 9 milhões de reais, entendeu? É necessário, né, Daniel? É isso. Então, a informação, acredito que Sim. tem que ter, para ambas as partes. Perfeito. A gente falou muito de venda e a locação? Locação por temporada também está aquecida? Tá. A gente tem, inclusive, nós temos uma empresa, temos a temporada Guaramiranga. A Guaramiranga Imóveis hoje cuida da venda. Temporada Guaramiranga, aluguel por temporada. Hoje nós administramos 86 unidades de casa, entre casas, apartamentos e chalés. Então, sempre tem procura mais aos finais de semana, né? Mas é um mercado bacana ainda para se trabalhar. Tem uma rotatividade muito boa. Você sabendo, né, o proprietário sabendo mobiliar, sempre falo isso para os proprietários quando eles vão me entregar na minha empresa, né? A gente trabalha muito sério, a gente tem enxoval próprio, com logomarca, com tudo, equipe de limpeza, diaristas. E aí eu sempre falo assim para o proprietário, olha, você tem que equipar a sua casa para o seu hóspede, não é para você. Então, alguns têm essa dificuldade, alguns, por exemplo, olha, está precisando do ar-condicionado na sua casa para melhorar as reservas. Não, mas eu não uso. Aí eu volto, ó, você tem que, não é você, é o seu hóspede. Então, você tem que colocar o que está dando certo na hospedagem, o que as pessoas procuram. Por exemplo, um berço. Algo tão simples, né? Eu tenho 3 filhas. Então, quando eu viajo, eu não vou andar com 3 berços. Né? Então, um berço é super importante. E a maioria das casas não querem se adaptar. Mas, não querem investir. Exatamente. Mas isso daí, os que investem alugam mais. E o conselho que eu daria para o hóspede que vai buscar, busque sites sérios. Empresas sérias, porque também, principalmente no período de feriadão, feriado, Réveillon, Carnaval, às vezes as pessoas costumam acreditar muito em anúncios de rede social, né? Antigamente era muito OLX, essas coisas, hoje em dia é rede social. Uma casa barata demais, desconfie. Se você está alugando para um Réveillon, um valor alto não custa nada você pegar seu carro, dirigir 1h30 e visitar, para saber se aquele anúncio é real e se você está pagando algo seguro. Porque aparece muita gente que chega lá na empresa, em pleno carnaval, em pleno Réveillon, procurando um endereço que não existe. Né? Caiu num golpe. Caiu num golpe, acontece. Então, procura um site sério, tem Airbnb, Booking, tem... nós temos um site próprio, né? Que é o Temporada Guaramiranga. E imobiliárias também, você confia, você vê, vai lá e confere, para saber se você não está caindo num golpe. Hoje, por exemplo, os valores variam de quanto a quanto com relação à locação? Para um final de semana? Olha, um apartamento aí para 6 pessoas com 2 quartos, em torno de R$800, R$900 no final de semana. 2 diárias, certo? Se for muito abaixo disso, né, desconfie. Se for muito abaixo disso, desconfie. Mas normalmente, pelo que eu vejo, normalmente o pessoal faz um golpe em feriadões. Por exemplo, um carnaval numa casa no Monte Flor, por exemplo. Vai 15, 20 mil reais. Aí você acha um anúncio de 5. Uma casa no Monte Flor por 5 mil, 5 dias de carnaval. Desconfie, entendeu? Aí geralmente o golpe acontece ele pedindo sinal, é isso? Eles pedem o sinal, 50% do sinal rápido para poder fechar a reserva para ele. Aí você vai lá, depositou 2.500 achando que se deu bem, mas na verdade ele não quer os outros 2.500, não. Ele só queria os 2.500 do... Ele fala assim, ó, tu vai me dar 2.500 e os outros 2.500 tu me dá só no check-in. Só que o check-in não existe. Não existe, né? Então vale a pena pesquisar e eu sempre aconselho. Melhor do que pesquisar, perguntar e visitar. Não custa nada. Hoje o principal evento que movimenta a região é o Festival Jazz e Blues. Isso. Naquela época, naquele período, Guaramiranga costuma reunir quantas pessoas passam por lá nesse período? Mais ou menos. Olha, você me fez uma pergunta boa. Eu não... Às vezes eu vejo alguns dados da prefeitura, mas se eu não me engano, né? em torno de 10, 15 mil por dia. Caramba. Só que se você colocar isso ali dentro do município pequenininho, porque o menor município do estado do Ceará, né? Você lota. Eu ia perguntar, porque eu vou fazer agora, Daniel, um paralelo com Gramado, por exemplo, que existem vários eventos que acabam que movimentam a região o ano inteiro, né? Em Gramado a gente vê o Natal de Luz, na Páscoa também tem todo um apelo, tem o Festival de Cinema, né, de Gramado. E Guaramiranga é muito forte a questão do jazz e blues, tem também agora o Festival de Teatro, né? O Festival de Teatro, ele é antigo também, né? Ele movimenta...
um número muito bom de pessoas, mas o festival de teatro, ele é diferente do festival de jazz, que acontece ali no feriado do carnaval. Ele movimenta durante a semana, então não tem um público tão grande quanto o do jazz, que é no carnaval especificamente. Esse ano, eu estava conversando com a secretária de turismo, mudou a gestão agora e ela prometeu fazer um Natal de Luz inesquecível em Guaramiranga. Então, assim, talvez tenhamos pela primeira vez algo nunca visto na Serra, que é o famoso Natal de Luz que acontece lá em Gramado, né? Aquele negócio tudo bonito. Sim. Vir para Guaramiranga, não aquele evento, mas um evento tão grande que vai tornar uma nova data especial que todo mundo vai querer correr para Guaramiranga só para ver aquele Natal. Foi uma promessa, vamos ver como é que vai ser, né? Eu tenho boas expectativas. Festival, nas férias, por exemplo, teve um festival de inverno que eles fizeram, né? Foi muito bacana. Foi. Muito bacana. Todos os finais de semana durante as férias tinha palco montado com estrutura e programação infantil. Não tinha antes. E é algo novo que foi muito bom e se permanecer vai ser uma nova data para Guaramiranga. Era isso que eu ia perguntar, esse diálogo do empresariado com o poder público para justamente fomentar novos eventos que possam fazer parte aí do calendário dos visitantes, dos residentes, né? Nesse período agora, lá tá mais quente, tá mais ameno, qual é a melhor época para ir? Ou toda hora é hora? Toda época é bom, e se tratando de Guaramiranga sempre é frio, né? Então, assim, vamos comparar com Fortaleza e Guaramiranga, sempre vai ser mais frio Guaramiranga. Agora, se você gosta daquele frio intenso, a melhor época é julho. Julho é quando tá no finalzinho do inverno, as chuvas cessaram, mas ficou aquele frio. Então, é quando você vê aquela névoa, aquela cerração. É de janeiro até julho, o início do ano, que é a época de chuva. Mas é mais forte mesmo o frio em julho. Aí, quando você vai se aproximando de dezembro, vai ficando mais quente, mas ainda chega a 19, 20 graus à noite, né? Teve algum ano que surpreendeu, assim, as temperaturas? Teve, mas eu não vou saber te dizer qual foi o ano, porque eu era uma criança na época. Mas na época passou no jornal e tudo. Chegou a 4 graus em Guaramiranga. Eu estava lá na Serra, não morava, mas eu estava nesse dia na Serra. Foi em julho, né? Porque eu estava de férias. Mas foi insuportável para quem foi pego de surpresa, né? Então eu me lembro que a gente não saía nem na rua porque estava muito frio. Caramba. Mas eu acho que nessa época, quando deu esse frio em Guaramiranga, até Fortaleza ficou frio. Foi algo... atípico, né? Atípico. Daniel, muito obrigada pela entrevista. Quantas dicas, orientações também, para ninguém cair em golpe, curtir a serra sem ter prejuízo. Foi uma ótima entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. Tá joia. E agradeço também a você por me fazer companhia no programa de hoje. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau.